Mas hoje vamos encerrar esse capítulo, que foi o estudo do mês. Essa é a última terça-feira. Bem-aventurados os pobres de espírito, tema base. o orgulho e a humildade. Bom, eu não gosto desse tema, porque para falar de coisa que a gente não é muito mais difícil. Mas você tem a primeira opção. Pode ser orgulhoso, né? Você saiu muito bem. O objetivo, bem-aventurados. O que significa isso? Felizes. Felizes. Então, o assunto é a busca da felicidade. Vamos, então, buscar a felicidade. Quem quer ser feliz? Todos nós queremos. Olha, gente, nessa obra Universo e Vida, e nesse capítulo 8, e também no capítulo 11, o Espírito Áureo demonstra que o Evangelho está entronizado com todas as ciências. Na verdade, é a vida e a alma das ciências. Né? E vamos a esse capítulo 8. Seu conteúdo nos diz a respeito da ciência, da filosofia e do direito. O significado do Evangelho no contexto da evolução planetária. Está ligado à evolução, assim como todas as ciências. E ele faz um desenvolvimento sobre estas ciências, aplicando os conceitos do Evangelho. Mas vamos hoje ficar só nessas três aí de cima, de uma certa forma, muito superficialmente, e vamos abordá-las. A primeira orientação de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados significa felizes, pobres de espírito, humildes. Muito bem. Então, eles são assim considerados, explicou Kardec, que são pobres de espírito. Muita gente pensa que são de inteligência balda. Não são de inteligência viva. São pobres de inteligência. Muitas interpretações vão por esse lado. Não é? E Kardec explicou muito claramente que Jesus falou assim porque eram assim considerados. Considerados por quem? Baldos de inteligência. Considerados por quem? Pelos doutos, pelos que se atribuem demasiada inteligência e muito conhecimento e consideram as coisas divinas indignas de sua atenção. Olha, isso já existia naquele tempo. Hoje está assim, é assim. É assim também. Né? Os que têm nobreza no intelectualismo, que se julgam os maiorais, nem sempre, mas muitas vezes, muitos deles, enxergam os humildes como baldos de inteligência, né? Inteligência vazia, porque acreditam nas coisas de Deus, né? Divinas. E Kardec escreveu: mas vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais
nas suas ações. As qualidades morais não são qualidades sem ações. Elas só existem com ações. São aí que elas são demonstradas. Então, Kardec explicou tudo. Deu base a esse negócio de pobres de espírito. Não são pobres coisa nenhuma. Era uma questão do conhecimento popular a respeito do assunto. Eram assim chamados, eram assim conhecidos como baldos de maiores inteligências. É ou não é? É isso? Eu acredito que sim. Muito bem. Mas vamos para a psicologia atual. Nessa obra, A Espiritualidade da Inteligência Humana, do professor Ney Lobo, um espírita muito especial da área da educação, conhecia tudo, era um professor, um mestre, escreveu várias obras sobre educação espírita, e ele coloca o desenvolvimento da psicologia na atualidade, começando mais no finalzinho do século passado. São formas de inteligência. Razão, emoções e ação moral. Não é mais só razão, não. Emoções e ação moral. Também é forma de inteligência. Querem ver um pouco mais? Todos conhecem o QI. O QI provém das inteligências lógico-matemática, que é razão. Muita gente já fez teste de QI. Muito bem. Mas esse Howard Gardner desenvolveu, pesquisando, várias outras formas de conhecimento de inteligência. A musical, espacial, a corpórea, a interpessoal, intrapessoal e a linguística, dentre outras. E só para, vamos dizer, saber mais ou menos do que ele está falando, né? Porque nós não vamos entrar em psicologia. Você é psicólogo? Eu não. Nem eu. Então, o QI da lógico-matemática é, vamos dizer assim, de amplo conhecimento, de ampla expressão dos físicos, cientistas e filósofos. Os de inteligência musical, Aprecia, aquele que canta e aprecia, compõe. aquele que canta e aquele que compõe. O da área de inteligência espacial, É o que pinta, decora e projeta. corpóreo sinestésica, São os dedicados ao esporte, à dança e à arte. eu os adoro. São jogadores de futebol, muito especialmente. E os artistas da dança, da pintura, etc. A interpessoal. São os adeptos da assistência social, os clínicos, líderes sociais. E a intrapessoal. São os provedores ou portadores de sentimentos, de ideais, de autoestima. Os que têm, vamos dizer assim, uma relação mais forte, né? Com os sentimentos, percebem mais, etc. E a linguística, escritores, oradores, E professores. né? Linguística e expressão. Bom, isso aí é um esboço muito pobre da coisa. Mas é o tal do QI que nos interessa, porque são esses tais de alto QI que consideram os que acreditam nas coisas divinas Como pobres de pobres espírito. Né? Vamos ver, apareceu outra, a inteligência emocional, com um tal de QE, quociente emocional. Naquele livro que eu mostrei, do professor Ney Lobo, ele explica que muitas empresas hoje dão mais valor ao QE do que ao QI para admitir funcionários, porque são esses tais que têm o controle e o desenvolvimento de emoções próprias,
capazes de desenvolver, captar e controlar as emoções próprias. Isso é muito importante Claro. em várias áreas da atividade. E também a percepção da emoção dos outros, habilidades na situação do relacionamento social. Então, emoções fazem parte do conceito de inteligência na psicologia atual. E se vocês entrarem aí no seu Zap, pesquisando no Google, a inteligência emocional, vocês vão encontrar muita coisa. Apareceu também esse médico aí, Gilbert Coles, com a inteligência moral observada na ação. O comportamento aponta ou não para a sua posse. É o comportamento. É como a pessoa age, como ela se comporta. Então, ela dá exemplo de alta percepção no seu comportamento, sob o ponto de vista moral. E também apareceu, mas no finalzinho, a Dana Zohar, uma eminente psicóloga, e botou o quociente espiritual como um quociente hoje avaliado tecnicamente pela ciência psicológica, imprescindível nas crises existenciais, nas doenças graves, sofrimentos, separações, prejuízos, etc. Então, tudo isso é forma de inteligência, meus irmãos. A ciência moderna foi para esse lado. Então, aquele tal pobre de espírito, que era baldo de inteligência, virou um super inteligente, com a visão moderna, né, das coisas. Então, vamos nós para a questão de aplicações objetivas. Pergunta dos discípulos a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Vocês observam aí o interesse natural pelo poder, pela supremacia. Poder econômico, social, ideológico, todos os tipos de poder. São os discípulos dele perguntando: quem é o maior? Isso expressa um anseio de poder. Nesse livro, o professor Jorge Andréa, que já teve no Cefac, Psicologia Espírita, volume 1, ele indicou, dentro do tema Freud, Adler ou Jung, é um dos capítulos desse livro. Então, para esses três, dominam os quadros da mente. Para Freud, o sexo, a libido de Freud. Para Adler, o poder. E para Jung, os complexos afetivos, os arquétipos, conjuntos de propriedades afetivas dentro do inconsciente coletivo. Achei muito importante isso, porque está ligado à questão do poder, identificado pelo grande psicólogo Adler, né? Criador da psicologia, de um dos ramos da psicologia, que enxergou, determinou, identificou a questão do anseio de poder. Interessante que no Mundo Maior, no capítulo 11, que tem o título de sexo, o espírito lá, que é um dos instrutores, comenta que as três escolas se identificam, porque tudo na vida é impulso criador. Então, essas três escolas estão falando do impulso criador, de diferentes formas, identificando
seus aspectos. E no Livro dos Espíritos, na 907 e 908, nós vimos que as paixões são sentimento posto no homem para o bem, posto no homem por Deus. Então, isso tudo que está aí, o sexo, o poder, os complexos afetivos, são coisas que Deus colocou no nosso inconsciente para serem desenvolvidos para o bem. E que paixões, sob o ponto de vista de uma palavra, digamos assim, utilizada pelo homem, paixões humanas, etc., são exatamente o excesso. O que a essência foi para promover o desenvolvimento da criatura. São energias criadoras, colocadas na mente, no mais profundo da mente, no nosso inconsciente. Então, você vê. Você achou importante? Claro que sim. Muito bem. Vamos às aplicações. O ensino de Jesus. Digo-vos que, se não tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Está aí nesse capítulo. É tudo psicológico. É capítulo bom, só. Para falar de humildade, parece que humildade entra muito em psicologia, hein? Muito bem. Olha, não tornar quais crianças. Jesus não está falando da lei da reencarnação, não, porque nós tornar criança, nós vamos tornar muitas vezes. Né? Ele está falando para os adultos. Não é virar criança. No livro Mecanismo de Mediunidade, capítulo 12, nós temos esse capítulo excepcional. Eu considero ele o centro desse livro. Porque André Luiz estuda o reflexo condicionado, identificado por Pavlov, cientista russo, que deixou esse legado para a humanidade. E o que significa o reflexo condicionado? Nós temos que construir reflexos novos em cima dos nossos reflexos existentes. Então, em cima das nossas reações de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nós temos que construir, porque eles não se apagam. Nós temos que renová-los com construções novas. E essas construções vêm conforme nós nos tornamos aprendizes do bem. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver o significado disso. O recurso didático ensinado por Kardec. A criança simboliza simplicidade e pureza de coração. Não cultiva pretensões de superioridade ou infalibilidade. É o caminho natural para o adulto aprender, para inserir naquilo que ele vem construindo, orgulho, vaidade, etc., novas reações, novas instruções, modificando aquela estrutura interior que ele tem até hoje, pelas novas instruções da simplicidade, da humildade. Né? Você está entendendo, Eli? Estou. Você gostou disso? Gostei. Você achou complicado? Não é complicado. Vou voltar aqui junto. só para lembrar. Digo, se não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino do céu.
significando o quê? E temos que Aprender. é, Temos que aprender. assemelhar nesse sentido de simplicidade e pureza, né? Simplicidade. Que é o caminho. Aprender. Aprender. Aprender o quê? As coisas que Jesus ensinou. Vamos ver. Olha aí. Mais uma questão de poder. Essa senhora aí é a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E ela pediu para Jesus: Peço-te que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. você vê, é aquele anseio de poder, anseio natural, anseio criativo, de impulsão criativa para o nosso progresso. Não tem nada errado aí. Aí Jesus vai dar uma das lições mais preciosas deste capítulo. Não cabe a mim, vou-lhe conceder. O quê? Para ficar à direita e à esquerda dele. Não cabia a ele. Que será que ele quis dizer? Vamos ver a continuação. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Deu uma lição de justiça. Não é privilégio. Não é por escolha, sem mérito. Mas por quem está sendo preparado pelas divinas leis da natureza, obedecendo a essas leis, crescendo nelas e merecer isto. É bonito, não é? É. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aí ele dá a lição que é preciso obter a escala de acesso ao poder para ficar à esquerda e à direita dele. A humildade plena, né? Humildade é isso. Agora, eu não sou humilde, eu não sei o que é humildade. Mas Jesus ensinou. Aquele que quiser se tornar o maior, Seja vosso servo. e pior ainda, Aquele que quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. o servo ainda pode dormir na casa dele, chegar no horário certo, mas o escravo não. Tem que estar à disposição o tempo inteiro. Não tem direito nenhum. Quer ser o primeiro? Você quer ser a primeira lá nos ambientes celestes? Ou ser das últimas. Muito melhor, porque ser escravo é a lição moral de maior profundidade que a gente pode receber. Eu lembro que um Américo falou de Jesus dando esse exemplo, lavando os pés dos apóstolos e se cingindo com uma toalha, a moda dos escravos, colocando ela na cintura, para dar esse exemplo, para que essa lição ficasse gravada na mente humana, que é a nossa mente. Então, nós temos esse impulso. Quer se tornar o maior? Seja servo. Quer ser o primeiro? Seja vosso escravo. Seja vosso. Isso é humildade, gente. Quem é humilde aí? Quem está disposto a ser humilde? Aí entra a questão que muitas vezes as pessoas interpretam as coisas ao pé da letra. Por exemplo, ser vosso escravo.
Então, nós teríamos que ir ser escravo de alguém. Não é disso que ele está falando, né? É de ser útil ao próximo todo o tempo, ser útil mais ao próximo do que a si mesmo. Pensar mais no próximo do que a si mesmo, não é? Como ensina Emmanuel, esqueça-se. Esqueça-se. Quer Isso é ser- ser escravo. Esqueça. Esqueça de você mesmo. Mas isso nós não conseguiremos tão cedo. Creio que sim. Outra aplicação sobre humildade, as relações sociais, uma lei natural. Convidado para jantar na casa de um fariseu, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, o mestre narra uma parábola. Que parábola é? É a do festim, em que ele convida, o Senhor convida para o casamento seu filho. Não. Não? É outra. Das bodas? Não, é aquela de sentar no último lugar. Ah, sim. É porque quem não estava preparado não ficava, eu me confundi. Quando for convidado, em vez de escolher Sente no último lugar. o primeiro lugar, Para que o Senhor, vendo-te lá no último lugar, te convide a vir a sentar aqui próximo dele. pois é, isso é simbólico, meus irmãos. Nós não temos essa aplicação de mesa nenhuma hoje. Naquele tempo ainda tinha. Era assim que funcionava. O sujeito sentava na mesa, conforme a escalada mais longe do dono da casa, que ficava na cabeceira, não é? Ele era mais importante. Mas agora não tem mais disso, mas é simbólico, aplica-se a todas as circunstâncias da nossa vida. Isso é humildade aplicada pela lei natural. Máxima de Jesus, a lei natural na revelação das coisas. É outra confusão muito grande na cabeça de alguns, né? Graças te rendo, meu Pai, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Muito bem. As coisas que Jesus estava falando são as coisas do bem, do amor, da fraternidade, da humildade, do perdão, essas coisas. Então, Deus teria, na cabeça de alguns intérpretes, escondido isso dos doutos e prudentes. Deus não escondeu coisa nenhuma. Deus não esconde nada. Questão que eles não queriam ver. Porque Deus não é uma pessoa. Ele funciona através das leis. As suas leis. E os doutos e prudentes não enxergam certas coisas da vida moral dos seres. Só se enxergam a si mesmos. Mas Deus não esqueceu deles, não, porque sendo eles inteligentes, passaram ao estudo das ciências. Não é? E os humildes, eles recebiam as lições morais de Jesus. É isso que significa esta coisa. E tudo leva ao progresso, tanto moral quanto intelectual. Assim é que a missão do homem inteligente na Terra. Promover o progresso em benefício de todos. Fazer progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Primeira opção, conduzir para Deus. Consequência, faz com que a humanidade avance intelectualmente e moralmente. Segunda opção, deixar-se envolver pelo orgulho e vaidade, destruindo a ideia de Deus e da providência divina. Consequência, assumirá graves responsabilidades e débitos cujo resgate é muito doloroso. Isso aí não precisa explicar. Está muito claro esses slides maravilhosos da Rose. Não é? Bom,
O único meio de combater o vírus da violência, nós já aprendemos com essa história da Covid-19. A gente combate vírus Com vacinação. com vacinação. E não pode ser assim, um ou outro, não. Vacinação Coletiva. coletiva, que é para funcionar a coisa. Até atingir a imunidade de rebanho, Imunidade de rebanho, que eu encontrei lá no Livro dos Espíritos, na última questão. Você já leu a imunidade de rebanho lá do Livro dos Espíritos? não me lembro dessa Claro que não, porque não está escrito assim. Mas Kardec colocou que o reino do bem se estabeleceria no planeta, na Terra, bastando para tanto o predomínio dos bons. Então, 50% mais um é predomínio. Quando isso acontecer, nós teremos na Terra a imunidade de rebanho para para o predomínio do bem, instalação do bem, onde os maus vão se sentir fora do seu status, que hoje eles predominam. Não é? Então, é isso. E a vacinação coletiva, o que, que é? Estudar o Evangelho de Jesus. É bom, né? Vacina especial, né? E ninguém vai querer vacinar antes da hora ou deixar de vacinar uma pessoa porque aguardar a vacina para o outro. Não vai haver egoísmo nem nada. Essa vacina pode ser estendida a todos. A todos. Tomar como regra de proceder os seus ensinamentos. Claro. Vacina, quer dizer, estuda, mas não executa, que é o nosso caso. Não funcionou a vacina. Não é? É o nosso caso, geralmente. A gente toma a vacina, mas a gente não executa a tarefa. Muito bem. A humildade. Base da felicidade, nivela os homens. Faz com que todos sintam-se irmãos. Conduz ao auxílio mútuo. Induz ao bem. Eleva moralmente. É um antídoto, uma vacina anti-violência. E promove o progresso. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção.